Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Radar da Nefac. Eu sou o Guilherme Dutra, Head de Finanças da Nefac. À medida que a tecnologia evolui, as empresas elas procuram meios para se tornarem mais eficientes. Apesar de o tema estar amadurecido, responder rapidamente às novas demandas do mercado não é tão simples assim. Obter insights valiosos e melhorar a agilidade ao aproveitar dados e análises é um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas. Por isso, no episódio de hoje, conversamos com Graziele Rossato sobre a hiperautomação dos negócios. Ela é fundadora e CEO da ViaFlow. Oi, Graziele, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Legal, obrigada pela oportunidade para a gente falar sobre um tema que é extremamente importante aí para o momento atual de muitas empresas. Obrigado, então, pela participação. E para a gente começar, Graziele, antes até de você passar um cenário, um panorama da hiperautomação nas empresas brasileiras, eu acho que seria interessante a gente primeiro trazer o conceito do que é hiperautomação, e aí sim você explana como é que é o cenário hoje, como está o cenário atual hoje nas empresas brasileiras. Ótima pergunta, porque a gente que é do mercado de tecnologia, a gente não pode correr o risco de falar palavras achando que todo mundo está sabendo do que a gente está falando. Na verdade, hiperautomação é a capacidade de implementar a automação dos processos ou das tarefas no dia a dia, de uma forma que você consiga dar maior fluidez entre as áreas e departamentos. Hoje, a maioria das áreas são orientadas a tarefas, ou seja, eu faço um pedaço desse todo. No momento que eu coloco a hiperautomação, eu consigo dar essa fluidez entre pessoas, entre departamentos e atingir o objetivo com muito mais segurança, transparência e com mais agilidade. Então, é uma caixinha de ferramentas aí que pode ser utilizada dentro desse contexto de entrega para os negócios. Legal você trazer o conceito inicial para a gente, mas quando a gente fala, né, no cenário brasileiro, das empresas brasileiras, né, como é que é o cenário hoje, né, da hiperautomação nas empresas brasileiras? Legal. No momento da pandemia, a gente percebeu que as empresas começaram a se preocupar de irem para o mundo digital, terem uma comunicação digital. No entanto, muitas delas esqueceram que não é simplesmente ter uma comunicação para fora que garante a fluidez e a boa experiência dos seus clientes. É um mercado de muita oportunidade, porque a maioria das empresas hoje está buscando essa esteira completa de trabalho, que começa por uma comunicação para fora, mas que acaba caindo na parte interna da companhia. Isso significa a gente saber que não é só a gente se comunicar muito bem através do WhatsApp, mas também entender que se precisa fazer um cadastro ou precisa fazer um fluxo interno dentro da empresa, a gente também tem que entregar uma experiência rápida dentro de casa. E a maioria das empresas hoje acaba tendo muita burocracia, muito papel, depois que inicia uma demanda a partir de uma interação digital para fora. A gente precisa hoje entregar também mais tempo e mais resultado. De forma geral, as pessoas estão precisando de mais tempo e as empresas de mais resultado. E é fato hoje também que demitir pessoas e cortar custos não é suficiente para a gente garantir a perpetuação dos negócios. A gente tem que pensar em novos modelos, em como a gente pode ser mais eficiente, trabalhar mais conectado, fluido, com transparência e governança. E a gente sabe que se a gente não automatizar e quem não olhar para isso, vai perder competitividade em médio prazo. As pioneiras que fizeram isso já estão tendo muito mais agilidade. E os projetos de hiperautomação, eles acabam trazendo economia de tempo, custo, um crescimento muito mais rápido, mais satisfação dos seus clientes, mais agilidade para enfrentar essas mudanças, redução de erros, confiabilidade no processo, a possibilidade da gente trabalhar com dados de processo e gerar informação através da inteligência artificial generativa. Então, posso te dizer que é um mercado que tem muita oportunidade e tem muito ainda para agregar para as empresas. Bacana, Graziele. Você já até avançou aí em alguns pontos que eu vou, de alguma maneira, tocar, né? Falando um pouquinho aí também de dificuldades e desafios, mas quando a gente fala assim, pensando em gaps, se você puder fazer uma análise, até pensando em setores ou segmentos assim do mercado, onde estão esses maiores gaps ou em quais segmentos ou setores você enxerga hoje maiores gaps? Entendo que é um projeto, a hiperautomação
muito para qualquer porte de empresa, e existem gaps relacionados a entender que não são projetos de tecnologia. Quando a gente fala de hiperautomação, a gente não está falando sobre ferramenta, a gente está falando sobre negócio. E esse é o maior desafio, em compreender que não é simplesmente botando uma ferramenta que vai se resolver algum tipo de problema que está sendo tratado. A gente precisa de engajamento das pessoas, a gente precisa de uma liderança forte, a gente precisa ter priorização atrelada à estratégia, e, portanto, não é sobre ferramenta, é sobre pessoas, é sobre mindset, e sobre a gente compreender que existe oportunidade dentro desse contexto para entregar maior eficiência. Não, perfeito. Então, acho que até na tua fala, se eu entendi correto, tem uma questão também cultural bastante importante, né? Que precisa ser trabalhado. E aí, sim, se você puder ser um pouco mais exaustivo em relação aos principais benefícios, né, que você enxerga da hiperautomação para os negócios, se você puder elencar, eu acho que seria também bastante interessante aí para a nossa audiência. Legal. Eu acho que o principal deles é um dos que eu já comentei, que é a eficiência operacional. Eu acho que trazer essa eficiência é extremamente importante. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de governança. Eu entendo que hiperautomação também está entregando governança dos negócios, está entregando padronização, está entregando transparência, fluidez e, consequentemente, redução de custos. Eu acho que a redução de custos, nesse caso, não é o primeiro mote, é uma consequência de uma eficiência que a gente traz para os negócios. Perfeito. Aí quando a gente pensa nos estágios, né, de maturação, porque muito do que você está falando me remete a pensar que isso é um projeto realmente ou uma iniciativa de transformação, mexe também com questões culturais, né? Mas quais seriam aí os estágios de maturação de um projeto de hiperautomação, né, ao depender, eventualmente, aí do porte, enfim, o tipo de modelo de negócio? Quais seriam essas fases, né, essas etapas? E pensando em cada uma dessas etapas, desses estágios, de que maneira a liderança, sobretudo, deveria atuar? Legal, ótima pergunta. A priorização ela vai depender da estratégia de cada empresa. Nós aqui entendemos que é super importante a gente ter um discovery, né, um entendimento dessa jornada alinhado a essa estratégia. A gente tem uma unidade que atua especificamente no design para transformação de negócios, onde a gente consegue priorizar, não fazendo um projeto longo, mas fazendo projetos curtos com entregáveis de valor. Esse tem que ser o olhar, porque quando a gente olha o todo e vai fazer automação, muita coisa já mudou. Então, a gente precisa ter entregáveis curtos e que consigam trazer valor rápido para o negócio. E essa priorização ela é construída através da definição junto com a estratégia e com o apoio das lideranças, que devem agir com atitude, sendo protagonistas, né, e sendo participativos em todo o processo. Então, é um trabalho que começa desde o nível estratégico, passa pela área de lideranças, né, e acaba impactando o dia a dia de todas as pessoas, como eu disse inicialmente, gerando mais tempo, né, para os profissionais conseguirem trabalhar de forma mais estratégica e trazendo mais resultado para os negócios. Perfeito, perfeito. Desde a definição de estratégia e realmente aí descendo, né, pelas várias camadas aí das estruturas organizacionais. Bom, o papo tá bom aqui, né? Mas a gente quase aí encaminhando para o final, mas tem uma pergunta aqui também. Qual que é a principal diferença competitiva, tá? Se você pudesse ser bem sintética aí. Qual é essa principal diferença, né, que a hiperautomação traz aos negócios, tá? Pensando hoje e aquilo que você enxerga para o futuro. A possibilidade de você conseguir medir processos que até então muitas vezes não são medidos. E com a medição de áreas de back-office, você consegue gerar informação para a transformação do negócio. São business insights. Você consegue trazer de forma metrificada, com dados, que é justamente, né, super importante aí para a gente trabalhar a transformação em cima de dados e conseguir dar esse input para que a gente consiga fazer a transformação baseada em dados e não somente em percepções. Graziele, tenho aqui né, sempre vem alguns questionamentos, pensando hoje em setores mesmo, em segmentos, onde você entende que já há, de fato, uma penetração maior desse tipo de iniciativa, uma maior conscientização, pensando setorialmente mesmo e em segmentos, e quais também são os setores
que você enxerga que ainda há bastante oportunidade para que esse tipo de iniciativa seja implementada e, obviamente, traga aí todos os resultados e benefícios que a gente vem falando aqui. Empresas de médio e grande porte, eu entendo que são que têm bastante oportunidade, especialmente na área de shared service e back-office. Nós atuamos especificamente, né, principalmente na área financeira, né, no setor financeiro, e por isso que eu trago que é a cross-industry, que a gente diz, né, para qualquer indústria, para qualquer segmento de mercado, focado nas áreas de back-office, na área financeira, shared service, seguros e previdência, porque são áreas que têm uma normatização muito grande, bastante procedimento e precisam atender muito à legislação. Além de, obviamente, empresas que estão listadas na Bolsa, elas precisam dessa governança como um pré-requisito para poder estar, inclusive, listada. Então, quanto mais ágil for esse processo, melhor para elas e menos o custo interno, né? Menor o custo interno. Mas só para entender, vocês olham as questões regulatórias, então, né, para a gente de fato assegurar que vai estar em compliance, porque as normatizações desse tipo de indústria, tá, elas mudam muito, né, e com muita, enfim, frequência. E Sim. agora, inclusive, tem uma expectativa de mudar bastante até o final do ano, por várias questões, tá? Desde questões aí que estão sendo discutidas no governo federal e até outras questões que já estão acelerando no nível aí de SUSEP, por exemplo. A gente não garante em termos de empresa, a gente não pega, tipo, vem aqui que eu vou te ajudar na certificação, no item SUSEP XYZ. Mas a Uhum. gente trabalha, você me diz exatamente o que você precisa e a gente entra fazendo a automação desse processo como um todo, desde a captura de documento com inteligência artificial, enfim, né, agora a AI generativa. Então, a gente entra com toda essa frente, integrando com o teu legado para que você não perca, né, acesse as informações que você precisa e com menos interação humana. Interação. Então, pegar um exemplo aqui, né, entrada de cadastros, né, putz, Uhum. isso aqui é um problemão aí para a área de previdência, SUSEP, né, a gente sabe que cadastro de corretor, cadastro de beneficiário é um super problema. Então, hoje a gente consegue fazer isso de forma a entrar o cadastro, a gente já fazer isso de forma totalmente automatizada, sem nenhuma intervenção humana, na verdade, com intervenção pouca, né? Que seria aquilo que é não conformidade, o humano entra e ajusta, o resto já entra na esteira de trabalho de forma automatizada. Então, acelera muito, assim. Bom, Graziela, a gente está caminhando aqui para o final, né, do nosso episódio, tá, do Radar Nenefac. E antes de a gente fazer o fechamento, eu gostaria de deixar muita vontade aí para comentários finais e, eventualmente, pontuar itens que a gente não falou e que você julga serem extremamente relevantes em relação ao tema de hiperautomação. Legal. Acho que fica algumas dicas aqui, a importância da gente ter o engajamento das pessoas nesse projeto. Novamente, a gente não está falando de ferramenta A, ferramenta B, a tecnologia ela está aí disponível para a gente utilizar e o grande diferencial é o que a gente vai fazer com ela, né? Blockchain está aí há algum tempo no mercado, inteligência artificial da mesma forma, e não é só sobre pegar essas tecnologias, mas quanto a gente vai conseguir impactar o dia a dia das pessoas. É fundamental a gente conseguir engajar as pessoas certas, né? Começar de forma pequena, uma frase já dita há muito tempo, né? Começar pequeno, pensando grande, tirar uma fotografia do cenário atual e entender que o cenário futuro é um cenário bastante positivo, com muito retorno. Então, a gente tem casos aí de transformação que traz muita eficiência, além de redução de tempo. Escolher bem quem lidera esse tipo de iniciativa dentro da empresa, né? E dar sempre a visibilidade para o C-Level, porque, sem sombra de dúvidas, é um projeto que traz bastante ganho para o negócio. Eu queria agradecer imensamente e reforçar que as pessoas não precisam ter medo de projetos como esse, muito ao contrário, são projetos que trazem mais qualidade de vida aí para as pessoas, né? E também mais resultado para as empresas. Bom, Graziele, muito obrigado aí pela sua participação, né, nesse episódio do Radar Nenefac. Para a gente é um prazer contar, né, com profissionais como você aqui. E para nossa audiência, peço que confiram a agenda, né, dos eventos da Nefac no nosso site, nas nossas redes sociais e participe. Consultem também o nosso site, www.anefac.org. E o Radar Nefac de hoje fica por aqui. Novamente, obrigado à audiência, obrigado a você, Graziele.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite e até a próxima.